Sim, tudo certo. Ok. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, bem-vindos, né? Bem-vindos, bem-vinda aqui ao Pacto Global da ONU. Eu vou apresentar um pouquinho mais sobre as nossas iniciativas, os acordos que a gente tem. Eu vou falar um pouquinho mais do pacto. Eu vou tentar otimizar um pouco aqui a nossa apresentação, tá? E conforme a gente for conversando, também fiquem à vontade para perguntar, tá? Podem perguntar e a gente vai trocando essa ideia. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho mais do pacto, fazer uma introdução mais sobre o pacto, né? O pacto, ele nasce ali no começo dos anos 2000. Na verdade, mais ou menos 99, 1999, esse moço que está aqui na tela, o Kofi Annan, era o atual secretário-geral da ONU, né? Então, ele entendia que para os objetivos que estavam sendo traçados, para os planos que estavam sendo traçados, é, não fazia sentido deixar a ONU como um clube restrito de países e de nações, fazia sentido chamar o setor privado mais para perto, né? Entendendo o impacto tanto positivo quanto negativo que esse setor trazia. E aí, nesse sentido, ele achava que fazia sentido compartilharem dos mesmos objetivos, dos mesmos princípios também, né, que a ONU tem. Então, o pacto surge dessa ideia, assim, de fazer um pacto compartilhando princípios e objetivos com o setor privado. E aí, para vocês entenderem um pouco de como a gente funciona, né? O Pacto hoje é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A gente tem um escritório em Nova York, ele acaba passando algumas diretrizes para a gente poder aplicar em nossas redes. A gente chama de redes locais, né? Uma divisão um pouquinho mais geográfica, um pouquinho mais para a gente conseguir produzir, enfim, fazer os nossos processos melhor. Mas os países, eles se juntam para fazer uma rede, ou um país pode ser sua própria rede. O Brasil, no caso, é uma rede só, né? Mas se for falar de números, a gente tem 162 países e 65 redes locais. Então, como eu falei, os países se juntam para fazer uma rede. O Brasil é uma rede só, que tem mais de 2.000 participantes, né? Esses números são vivos, então devo estar passando para vocês, eles já devem estar desatualizados, mas são mais de 2.000 participantes. Dentre isso, tem companies, que são empresas com mais de 250 funcionários, né? Pequenas e médias empresas e organizações não empresariais também. Dentro desse contexto todo, assim, é legal explicar para vocês o que é e o que não é o pacto, tá? Então, o pacto, ele não é um selo de sustentabilidade, uma auditoria ESG ou um certificado de sustentabilidade, coisas desse tipo. Na verdade, a missão do pacto é fazer com que as empresas integrem em suas estratégias os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS. E que se estão com a gente, que façam isso de uma forma mais rápida, né? Então, a ideia do pacto é essa, e vocês vão ver que as nossas iniciativas elas vão ser voltadas para atingir esse objetivo, mas também com os 10 princípios, né, como norte. Então, nossas iniciativas elas vão abranger os 10 princípios, que são desenvolvidos nesses quatro pilares de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E vocês, quando assinaram, né, quando fizeram a adesão ao pacto, a mais alta liderança assinou ali uma carta se comprometendo em respeitar esses 10 princípios, né? Então, esse é o primeiro acordo que a gente tem. Falei para vocês que eu ia falar três acordos, esse é o primeiro, né, que é o respeito aos 10 princípios. Os outros dois eu passo mais para frente. E além dos 10 princípios, as nossas iniciativas, claramente, elas vão ser voltadas e vão ser norteadas também pelos ODS, né? Então, 17 ODS que se desdobram em 169 metas, 231 indicadores. A gente, como eu estava perguntando para vocês, né? Quais são os ODS que vocês visualizam, que vocês têm como prioridade e tal? É muito porque não é preciso trabalhar todos os ODS, todos os 17 diretamente, né? É legal vocês escolherem alguns ODS, de repente 5 ODS ali para vocês conseguirem atingir diretamente, para vocês trabalharem, ajudarem ali nas metas deles. Os outros a gente acaba conseguindo trabalhar indiretamente. Isso daí dá para fazer. E aí eu passo para vocês agora, né, feita essa introdução, que eu tentei fazer um pouquinho mais rápido, eu vou fazer também a apresentação das nossas iniciativas. As nossas iniciativas, a gente divide elas ali para ficar mais lúdico, né? Em três pilares, que é de conhecimento, engajamento e visibilidade. Eu começo no conhecimento.
que a gente tem Jornada ODS, o Academy e o Portfólio de Conhecimento. Acho que tem coisa aqui que é interessante para vocês. Por exemplo, a Jornada ODS. A Jornada ODS ela é basicamente um curso, um workshop, que a gente faz online e ao vivo. Dura 6 semanas, a gente gera certificado. Vocês vão participar da jornada, por exemplo, mas outras empresas também participam. Então, também é um momento que dá para fazer um networking, fazer um benchmarking para entender ali como outras empresas estão lidando com determinados desafios, com determinadas etapas dessa questão de sustentabilidade. A gente lança turmas de 3 em 3 meses. Então, agora, nesse ano, a próxima turma ela vai iniciar dia 31. E aí é uma aula por semana, né? Um encontro, vamos dizer assim, por semana, que dura por volta de 1 hora. Além disso, faz sentido muito para quem está iniciando nessa questão de jornada de sustentabilidade, para quem ainda está priorizando os ODSs, para quem ainda não fez matriz de materialidade. Então, a jornada vai trazer muito desses pontos, vai falar um pouquinho também de como relatar, como fazer um relatório, né, sobre sustentabilidade. As iniciativas do Pacto, a gente também acaba trazendo um pouco delas na jornada ODS para poder explicar um pouquinho mais para todo mundo e ajudar a dar esse start, né? É um ponto de conhecimento ali relevante para quem está procurando um suporte em relação a isso. Beleza? Tranquilos? Depois a gente tem o Academy. O Academy, na verdade, vocês já conseguem ter acesso. É a nossa plataforma de learning, tá? Em que a gente tem como a maior plataforma de learning de sustentabilidade do mundo. Então, isso quer dizer que ali dentro do Academy tem diversos cursos de diversos tipos, né, de diversas temáticas e também de diversos níveis de profundidade. E todo mundo da Rodoplast, por exemplo, pode ter acesso ao Academy. A gente basicamente pega o subdomínio do e-mail de vocês, configura o acesso por esse subdomínio do e-mail. Quem tiver esse subdomínio consegue acessar ali o Academy e fazer os cursos. Gustavo, a gente vai liberar para todo mundo ou a gente vai liberar só para determinada área, para determinado nível de hierarquia? Enfim, como vocês preferirem, tá? Para a gente vai ser indiferente, realmente. A gente espera e tenta fazer com que mais pessoas tenham acesso para a gente conseguir impactar mais pessoas. Mas é realmente como vocês acharem melhor. Tá? Uma estratégia interna. Preciso avisar para vocês que os cursos eles nascem em inglês, porque é o nosso escritório global que administra, e conforme a gente vai lançando os cursos, né, vai avançando, a gente consegue traduzindo para o português. Tem muita coisa traduzida já. E eu posso passar para vocês depois um material que tem essa curadoria de conteúdos em português já, e também tem um passo a passo de como acessar o Academy, tá bom? Caroline, bom dia. Eu sou o Gustavo, sou do time de engajamento do Pacto Global da ONU. E já iniciamos aqui. Depois você consegue pegar ali esse material, eu consigo passar para você esse material, a gravação também eu passo, e daí eu envio tudo por e-mail para você acompanhar também, tá bom? Obrigada, Gustavo. Desculpa o atraso, eu Imagina. o link errado. Tá tudo certo, beleza. Academy, tudo bem? Tranquilo? Posso avançar? Show de bola. Depois do Academy, então, a gente tem um portfólio de conhecimento aqui, que é muito quando o pessoal levanta a mão e fala assim, pô, será que vocês vão fazer aqui uma palestra para gente? Um workshop, um curso para nossa empresa? Beleza, a gente faz. A gente já tem algumas temáticas que estão ali pré-definidas, que vale a pena o pessoal dar uma olhada se são essas temáticas ali que fazem sentido para a demanda de vocês. Porém, quando a gente faz determinado curso, determinado workshop, a gente vai personalizar o conteúdo, toda a apresentação, vai sentar para conversar ali o que realmente faz mais sentido, o que faz menos sentido, para poder destacar alguns pontos mais, outros menos. E a gente também pode ir presencial fazer esse tipo de curso, né? Então, toda essa questão de personalização, de deslocamento, etc., por causa disso, tem um custo adicional, tá? Então, essa é a primeira e uma das únicas iniciativas que a gente tem que tem um custo adicional justamente para fazer essa personalização, então precisa desse investimento. Porém, a gente não tem mais tantas outras iniciativas que têm custo adicional, e aí quando tiver eu vou avisando para vocês, tá? Essas outras que eu falei, Jornada DS, Academy,
realmente não tem nenhum custo adicional. E aí eu avanço para as nossas iniciativas de engajamento, tá? E aí falo um pouquinho mais de ABODS, plataforma de ação e os movimentos da Ambição 2030. Aqui, eu costumo dizer que quando a gente tem iniciativas mais temáticas, né? E aí, eu até chamo de clubinhos algumas vezes. Eu vou explicando para vocês. A primeira iniciativa que eu tenho para apresentar nessa temática de engajamento é o Hub ODS. Então, o Hub ODS é muito quando uma empresa a gente diz que vale muito para as empresas que querem engajar a sua cadeia de valor regionalmente, porque do Hub ODS podem participar empresas que não fazem parte do pacto também. E aí funciona quando vocês têm determinados parceiros, têm determinada cadeia de fornecedores que estão em um outro estado, né, ou em determinado estado, e a gente já tem presença lá. E daí a gente vai fazer um evento lá, vai fazer alguma reunião, e vocês podem chamar eles também para fazer parte dessas reuniões, desses eventos. Então, Gustavo, a gente tem um escritório aqui em São Paulo, por exemplo, mas tem forte presença ali de fornecedores, de parceiros, no Paraná. Posso convidar eles para o RBDS? Não faz muito sentido eles entrarem para o pacto, acho que é oneroso, não é o momento deles agora, mas eles podem participar do RBDS para entender um pouquinho mais como funciona, terem ali um pouco mais essa questão de sustentabilidade presente na rotina deles? Pode. Tá? Então, a gente consegue fazer isso pelo RBDS, a gente passa uma série de conteúdos, tem eventos ali também, enfim, interação com o pessoal da região, e aí faz muito sentido ali nesse sentido. Beleza, gente? E também não tem custo adicional, né? A gente está nesses 7 estados aqui destacados, né? Só para finalizar o BDS, então, a gente está. Sete não, desculpa, 8 estados, que entrou a Bahia também. Aí a gente não conta São Paulo, porque as nossas iniciativas elas surgem já de São Paulo, né? Nosso escritório está em São Paulo, então a gente não está contando São Paulo. Mas a ideia é que até 2030 a gente esteja em todos os estados. Depois do Hub10, a gente tem as plataformas de ação, tá? Plataforma de ação, gente, entendam não como uma plataforma estilo software ou um aplicativo ou coisa do tipo. Não é nesse sentido plataforma. Na verdade, é um ambiente de discussão, né, onde vocês vão participar e outras empresas também vão estar participando ali desse grupo de discussão. Então, são grupos em 6 diferentes temáticas, né? A gente tem ali 6 grupos diferentes, que é de água e oceano, direitos humanos, clima, contra a corrupção, agrosustentável e comunicar e engajar. Comunicar e engajar é quando se encontra o pessoal de marketing, de comunicação, para falar como comunicar melhor, engajar melhor nos ODS, nos 10 princípios, tá? Esse eu gosto de explicar porque acho que os outros falam melhor ali, só quando a gente bate o olho e lê a temática deles. E basicamente a gente tem aqui uma agenda própria que vai desenvolver eventos, reuniões, iniciativas sobre essa temática que eles estão trabalhando. Então a gente tem uma equipe do Pacto especializada, técnica, que discute somente sobre água, por exemplo, que discute somente sobre direitos humanos, que são pessoas que já são especialistas nessas questões. Dessas 6 plataformas de ação, vocês podem participar de 4 plataformas de ação, tá? Em até quatro plataformas de ação, com até 3 pessoas em cada plataforma, 3 pessoas representando vocês em cada uma das plataformas. E para se inscrever é super simples, é só enviar para a gente um e-mail, né, com as plataformas que vão participar, o nome das pessoas, o e-mail e o cargo também delas, tá? Aqui é geralmente onde o pessoal mais tem participado, assim, é uma iniciativa que realmente o pessoal gosta de participar porque encontram outras empresas ali, entendem um pouquinho mais o que está sendo discutido, cases são apresentados também, tá? Eu trouxe aqui como exemplo a plataforma de água e oceano, só para poder exemplificar um pouquinho melhor para vocês. Depois nesse material eu tenho um slide para cada uma das plataformas, tá? Mas, por exemplo, a Água e Oceano, ela já traz os próprios ODS dela, né, ali no canto superior direito, os ODS que ela vai mais trabalhar, que é o 6, o 12 e o 14. E ela também, ela tem o próprio objetivo dela, né, que é engajar empresas no ODS 6 e 14, visando ações nas temáticas de universalização do saneamento, resiliência hídrica, circularidade de materiais e oceano e clima. E ali embaixo vocês conseguem visualizar
que elas têm outras iniciativas dentro dela, né? Ela tem o Blue Keepers, ela tem o GT de Negócios Oceânicos, ela tem o Water Resilience, e essas iniciativas elas também têm suas próprias agendas, tá? Então, vocês podem participar da plataforma e não participar das iniciativas também. Isso daí funciona, tá? Sobre as plataformas, gente, é isso. E aí eu só queria confirmar para vocês, como mais ou menos explicado, deu para entender que é um ambiente de discussão, tá tranquilo em relação a isso? Beleza? Tá. Tranquilo daqui, tudo certo. Então é o seguinte, enquanto as plataformas elas estão no ambiente de discussão, a gente tem os movimentos, tá? E os movimentos é quando a gente avança para o ambiente de ação, é um ambiente de colocar a mão na massa, tá? Porque a gente entende que se a gente continuar nessa questão de traçar planos, objetivos e discutindo, né, e não colocando a mão na massa, não efetuando ações realmente, muito provavelmente nenhum objetivo vai ser alcançado até 2030. Então a gente tem os movimentos que justamente são para fazer com que as empresas ajam, né? Coloquem a mão na massa, e aí a gente tem os movimentos da Ambição 2030. Eu vou passar para vocês esse videozinho, que ele explica melhor sobre os movimentos. Ele vai falar melhor do que eu, assim, por que deles existirem, ele sensibiliza um pouquinho mais, tá? E aí vocês podem... E daí depois a gente vai conversar um pouquinho mais dos movimentos depois do vídeo. Eu prometo que o vídeo é bom, realmente vale a pena passar para vocês, tá? E vai ficar mais explicadinho sobre os movimentos. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas.
E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Vamos lá, gente. Então, o que é legal, então, a gente pegar dessa questão dos movimentos, né? Basicamente, as empresas, quando elas assinam os movimentos, elas estão assumindo compromissos públicos, tá? De que elas vão se comprometer a atingir aquela meta daquele movimento. A gente tem uma meta geral, né, do movimento, então eu vou trazer como exemplo Elas Lideram. A meta do Elas Lideram são 11 mil mulheres em posição de alta liderança, né? Mas a gente, quando a empresa ela assina o movimento, a gente desdobra uma meta para ela também, né? E é uma meta mais em termos de porcentagem, que é uma meta que talvez faça mais sentido para a empresa. E aí ela se compromete, então, com aquele movimento. Ela vai assinar ali uma carta, um compromisso público, falando, olha, me comprometo com esse movimento e assim por diante. Então, cada movimento ele tem sua própria meta, né? Dentro dessas temáticas que a gente tem aqui em cima. E a gente consegue dividir essas temáticas também pelo ESG, né? Então, se a gente pegar ali a parte ambiental, a gente vai ter o Mais Água, a gente vai ter o Conexão Circular, a gente tem o Net Zero também. Se a gente pegar mais do social, a gente tem o Salário Digno, a gente tem o Elas Lideram, a gente tem o Mente em Foco, a gente tem o Raça Prioridade. E aí, um Transparência 100% é aquele que a gente traz mais a questão de governança, tá? Com os movimentos também, a gente tem como se fossem níveis de engajamento, tá? Então, quando as empresas assinam o movimento, da forma mais comum, que é uma empresa comprometida, não tem nenhum custo adicional, não tem nenhum investimento, mas às vezes a gente tem empresas que precisam de uma personalização de conteúdo, né? E daí a gente chama de jornada premium. Aí tem um investimento. E a gente também tem aquelas empresas que querem ser mais reconhecidas pelo aquele movimento, dentro daquele movimento também, né? Então, ela quer ter mais visibilidade, que é uma empresa embaixadora, e aí tem um outro valor adicional, tá? E quando também se assina o movimento, não é simplesmente assinou e agora é com vocês. A gente vai passar uma série de treinamentos, uma série de conteúdos, então a gente vai junto numa jornada que dura pelo menos 2 anos ali, com pessoas representando a empresa de vocês, para essas pessoas funcionarem como multiplicadores, né? Pegarem o conteúdo, pegarem esse suporte e poderem disseminar internamente, tá? E aí, eu vou avançar agora para as nossas iniciativas de visibilidade. Se o meu... Aí, agora foi. Então, já estou na minha reta final, tá, gente? Aqui eu vou trazer primeiro as iniciativas para alta liderança. Então, a gente também tem, por exemplo, o Liderança com Impacto. Então, Liderança com Impacto é a nossa iniciativa para mais alta liderança da empresa, tá? Vamos falar, generalizar como CEO ali. Então, a pessoa que é CEO da empresa, geralmente quando a pessoa quer ter mais visibilidade dentro desse contexto, quer se posicionar um pouquinho melhor sobre sustentabilidade, a gente acaba, e ela já está desenvolvendo, né, iniciativas dentro dessa questão, a gente acaba convidando ela para Liderança com Impacto. E ali ela vai ter mentoria sobre brand persona, sobre posicionamento no LinkedIn, a gente vai ter curadoria de conteúdos que são específicos para alta liderança também, e a gente também vai ter uma série de troca de experiências ali com, sei lá, CEO roundtables, cafés da manhã, almoços, jantares, específicos com as lideranças que fazem parte dessa iniciativa. O que eu preciso falar mais aqui? Acho que com liderança com impacto, em geral, é isso, assim. E também vale a pena destacar que hoje em dia a gente está fazendo convite para as lideranças participarem do Liderança com Impacto. Então,
Quando a gente está vendo que aquela pessoa já está, aquela pessoa é empresa, né? Já estão se destacando, trazendo iniciativas, projetos que já estão notórios, faz sentido a gente convidar para liderança, para essa pessoa poder, enfim, representar um pouquinho mais, ganhar mais potência dentro do que ela faz, e aí a gente acaba fazendo esse convite. É mais ou menos assim que está funcionando hoje em dia, tá? De uma forma parecida, mais adaptada, né? A gente tem o CFO Coalition for the SDGs. Então, o CFO Coalition é para alta liderança financeira, né? Então, a gente generalizou aqui como CFOs. Então, aqui é uma iniciativa que também tem sua própria agenda, vão ter ali suas próprias discussões, eventos, reuniões, justamente para entender como alocar os recursos financeiros para se atingir os ODS. Então, basicamente, essa daqui vai ser a temática, só que voltada ali para o pessoal do financeiro, como eu falei, é uma questão um pouquinho mais adaptada ali, mais parecida com liderança com impacto. A gente também tem uma série de eventos, né, que rolam durante todo o ano, mas aqui a gente tem um calendário de segundo semestre. Agora que a gente está em outubro, colocando o pezinho ali em novembro, a gente tem mais 3 eventos para o fim do ano. E aí a gente vai convidando vocês conforme os eventos vão se aproximando, assim. Então, é também conforme a temática do evento e conforme a disponibilidade também de convites que a gente tem, tá? Uma iniciativa ali de visibilidade que vale a pena destacar também é a comunicação de progresso. E aqui eu estou destacando para vocês na minha fala, porque ela também é um dos acordos que a gente tem. Então, o primeiro acordo que a gente tinha, que eu falei lá no começo, era o respeito aos 10 princípios, que a mais alta liderança assina ali a carta se comprometendo a respeitá-los. O segundo acordo que a gente tem é que vocês vão comunicar o progresso de vocês todo ano para a gente, tá? E aí, comunicar o progresso de vocês é basicamente entrar no nosso sistema, dentro do período de março a junho, para responder uma série de perguntas que vão girar em torno dos ODS, dos 10 princípios, de sustentabilidade também, né? E aí, vocês respondendo essas perguntas, elas se tornam um relatório que fica público em nosso site, tá? Então, ali no nosso site, vocês vão conseguir encontrar o relatório de vocês e também vão encontrar o relatório de outras empresas, tá? Sobre datas, então, sobre período, tá? Esse relatório, então, nosso sistema fica disponível para vocês preencherem de março a junho. E aí a gente vai sempre avisando, tá? A gente, tá chegando a comunicação de progresso, a gente dá material de suporte, assim por diante. Então, de março a junho vai ficar disponível para vocês. Virou julho, vocês não preencheram, vocês vão ter 6 meses ali para preencher, tá? Então, de março a junho está disponível para preencherem. Virou julho, se vocês não preencheram, vocês vão ter mais 6 meses para preencher. A questão é que o status de vocês hoje, né, acabaram de entrar, está como ativos. Se vocês não preencherem ali em julho, vai ficar para que não comuniquem, que não comunicaram, tá? Então, o status está ativo agora. Conforme não comunicarem, fica como não comuniquem. Vocês têm 6 meses para comunicar, uma vez que comunicaram, voltam para ativos, né? Mas vamos supor que vocês não comunicaram. Então, chegou ali dezembro de 2024, virou janeiro de 2025, vocês não comunicaram, aí vocês são deslistados do pacto justamente por não terem comunicado o progresso, não terem se engajado, não terem demonstrado o interesse em fazer isso, tá? E é um dos nossos acordos. Vocês hoje não precisam se preocupar com a comunicação de progresso, vocês vão se preocupar só lá na frente, tá? Porque a gente faz a comunicação de progresso referente ao ano anterior, tá? Então, aqui em 2023, vocês não vão comunicar, vocês vão comunicar em 2024, referente ao ano de 2023, tá? E para vocês podem deixar ali como privado, porque vocês estão entrando agora no finalzinho do ano, a comunicação de progresso do ano que vem não vai ficar público se vocês optarem por essa ação, tá? Depois da comunicação de progresso, a gente também tem um toolkit de mídia que a gente disponibiliza para vocês comunicarem a adesão de vocês. Então, imagino que vocês entraram no pacto, gostariam de fazer uma comunicação interna, comunicação externa, falar para as pessoas, entramos no pacto, tal, olha que legal. E a gente incentiva isso. Para isso, a gente tem um toolkit de mídia, que tem um link ali depois, vai para vocês também, que tem diversas peças, tem diversos textos também que estão prontos e aprovados pela gente que vocês podem utilizar para fazer essa comunicação, tá? Gustavo, a gente quer fazer uma comunicação própria, a gente quer fazer ali
uma arte própria. A gente pode fazer... Caroline perguntou, março de 2024, então. Exatamente, Caroline. Março de 2024, que vocês se preocupam com a comunicação de progresso. Tá? Voltando aqui para a comunicação da adesão, então. Gustavo, vi as peças que vocês disponibilizaram e tal, mas a nossa equipe de comunicação aqui é muito ousada, muito criativa, vai fazer uma coisa do zero. Vamos criar uma arte própria. A gente pode? Pode, até podem, tá, gente? A única questão é que se vocês forem utilizar a nossa logo, que é aquela que está ali em cima de Comunique e Adesão, né, que tem Pacto Global Rede Brasil, com o globinho ali escrito UN Global Compact, se vocês forem usar essa logo, vocês precisam pedir a nossa autorização, justamente para a gente poder visualizar se está dentro do nosso manual de marca, se está dentro da nossa, enfim, das nossas diretrizes de imagem, tá? E aí, para a gente fazer essa autorização, pode demorar até 3 semanas, tá? Para vocês receberem um sim ou não. Então, se vocês forem fazer algo do zero, né, que utilize a nossa logo, precisa da nossa autorização e coloque no cronograma que pode durar até 3 semanas para a gente autorizar, tá? Não, Gustavo, não vamos utilizar nada novo, vamos utilizar o que vocês já disponibilizaram. Podemos? Podemos, está tudo liberado. Entrando aqui na minha reta final já, nos últimos slides, a gente tem a contribuição anual, tá? A contribuição anual é o último acordo que a gente tem, então a contribuição pega ali a faixa de faturamento de vocês e transforma isso como uma contribuição, né? Transforma, não, traça ali um paralelo em termos de contribuição. Ela está tudo aqui em dólares nessa tabela, né? Então vocês precisam converter para reais se precisarem ali fazer uma relação mais fiel ao real. E se preocupem também na coluna de participante. Integrante do Corb é um valor adicional que a gente tem para quem faz parte do nosso conselho. Tá? Então, basicamente, é visualizar ali onde está a faixa de faturamento de vocês e na coluna da direita, né, de participante, visualizarem qual é o nível de contribuição que vocês precisam fazer. Gustavo, a gente entrou, ainda não recebeu nenhum faturamento, nenhum boleto, não recebemos nada por e-mail. Tudo bem, fiquem tranquilos, porque vocês acabaram de entrar. A gente precisa fazer toda uma série de burocracia, preencher uma série de dados ali quando vocês entram, e a gente envia essa contribuição anual, esse boleto, né, 30, 40 dias depois da adesão de vocês, tá? Então, mais para frente a gente vai enviar, fiquem tranquilos, tá? Por fim, a gente tem aqui um pedido que é para vocês manterem os contatos atualizados. Então, por exemplo, eu falei para vocês dessas iniciativas, eu falei para vocês dos nossos eventos, falei da contribuição anual, e vocês não vão ficar sabendo de nada disso se os dados de vocês não estiverem atualizados no nosso sistema. E é muito comum também vocês deixarem... Vocês eu estou generalizando, tá, gente? Mas as empresas deixarem uma pessoa, ou uma pessoa e a mais alta liderança aqui no nosso sistema. Isso é ruim, porque, de repente, uma dessas pessoas pode sair, pode entrar de férias, ou tá com a caixa de e-mail lotada, e daí a empresa acaba não recebendo a comunicação, acaba não sendo convidada para alguma iniciativa, para algum evento, e assim por diante. Então, a gente pede incentivo a vocês que adicionem mais pessoas ali como ponto de contato no nosso sistema, para a gente poder enviar as comunicações corretas para todo mundo. Dá para colocar a pessoa do financeiro, então, que precisa saber do boleto e receber ali o boleto para pagar, então dá para colocar ali, ó, como ponto de contato financeiro para receber essa comunicação específica também. Tá? E aqui a gente tem um passo a passo, tem um videozinho explicando bem como que faz essa atualização de dados ali no nosso sistema. E aqui depois, como eu disse, vai nesse material também, uma série de e-mails ali, de contatos que vocês têm aqui no Pacto, vocês já podem ir se aproximando, vocês já podem ir trocando ideia. Mas a gente incentiva também que vocês foquem no pessoal de engajamento, que é esse último e-mail ali da primeira coluna, que é justamente a área que eu faço parte. Então, aqui a gente consegue fazer como se fosse um meio de campo entre vocês e outras áreas, entre vocês e as outras iniciativas. Então, para terem um ponto focal, podem ter o pessoal de engajamento como ponto focal. Eu quero falar com o Gustavo, vou mandar um e-mail para o Gustavo, mas também coloco o pessoal de engajamento em cópia, porque se o Gustavo, de repente, não tiver disponível, tiver de férias, sei lá, algo do tipo,
alguém de engajamento vai responder e vai, se de repente não souber responder, vai pelo menos encaminhar para uma outra área, uma outra pessoa que seja mais especializada. Beleza, gente? Vou finalizando então minha apresentação, vou finalizar também aqui a nossa gravação, tá? E aí eu vou abrir para perguntas, vou trocar mais ideia com vocês, ver se está tudo certo, se vocês têm mais dúvidas, tá? Essa gravação eu vou deixar disponível para vocês daqui a pouquinho também.